Então, vamos para a criação dessa página, a página de projeto. Para criar ela, a gente vai ter que vir dentro da pasta App, Projects, e aqui a gente cria aquele arquivinho, uma pasta, no caso, pode ser uma pasta ou um arquivo, chamado slug, com colchetes por volta, e dentro o page.txt. Então agora a gente está dizendo que existe uma página que aceita um slug dentro do project. Então vai ser /projects/test, por exemplo. Então aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, export default function, vou chamar de project, vou retornar alguma coisa daqui. A primeira coisa vai ser um componente que eu vou criar lá em components, pages, e agora eu vou criar a pasta aqui project, e o primeiro vai se chamar project details/index.txt. Então aqui a gente vai dar um export const project details, return uma section, e agora vamos estilizar ela, que ela é bem parecida com a da home também, o hero section no caso, né? Então vamos só escrever aqui project e vamos retornar isso aqui pra gente ver como ficou, né? Então abrir lá minha página projetos, e aqui vamos abrir o Bookwise e vamos ver para onde eu vou. Então eu vou aqui para uma página que só tem escrito project lá em cima. Então vamos estilizar isso aqui, né? Vamos fechar tudo o resto. Eu vou começar estilizando ela em si para já deixar bonito. Então wfull SM. Então em telas maiores do que a tela do celular eu vou botar um min HD 750px. Vou botar um flex call items center, justify end nesse caso. Eu já mostro por quê. Vamos ver agora. Já está de um tamanho legal. Aqui eu vou colocar, vou botar um relativo, já mostro por quê também. MB de 10, porém para as telas pequenas, senão MB não, falei MB é PB 10. Em telas maiores que uma do celular, o PB vai ser 24. E aqui eu posso colocar um PY de 24 para aplicar em cima também, um PX de 6 e um overflow hidden. Por que eu estou colocando essas classes? Pois se você ver, a página de projeto tem uma imagem do projeto no fundo. Então se eu der um atualizar, você vê que a imagem dá um zoom. Então isso é um efeito que a gente vai fazer. Vai ser um efeito quando carregar, a imagem der um zoom. Então por isso que eu estou colocando relative, overflow hidden. Então a gente vai fazer agora aqui dentro uma div que vai aparecer animada depois, quando a gente for fazer animações. Vai ser uma div que vai vir animada e aparecer no fundo. Então, para fazer essa div, eu vou colocar um class name de absolute inset de 0 e um z, que é o z index de -1. Então, se eu botar agora bghead aqui, você vai ver que vai pintar o nosso conteúdo aqui de rosa, tá vendo? De vermelho. Mas não é isso que eu quero. Eu quero colocar um estilo bem específico, que é o seguinte, são duas coisas. Se você notar, tem tanto a imagem do projeto quanto essa imagem aqui da home, essa imagem aqui ó, do fundo, essa que tem esse símbolo aqui tecnológico. Então eu tenho dois backgrounds aplicados ali. E no Tailwind não tem uma forma fácil de a gente aplicar esse background aqui, a não ser que a gente adicionasse ele lá no Tailwind config. Então a minha escolha foi usar o style aqui, já que é bem específico e também é um valor dinâmico que a gente vai ter que aplicar, já que essa imagem vai vir do back-end. Mas o que a gente vai ter que fazer aqui é um background, e eu vou colocar aqui URL. Primeiramente eu vou pegar /images /herobg.png. Então começa com ela. Então a gente já tem ela aqui, só falta colocar o no repeat center /cover. Então agora ela vai ocupar toda a largura e altura. Porém eu vou colocar uma vírgula e vou botar outro URL. Então URL, e aqui vai vir uma imagem do back-end. Então deixa eu copiar uma imagem lá do meu portfólio. Eu vou abrir aqui o projeto do Bookwise e vou copiar essa imagem aqui. Então eu vou copiar o endereço e vou colar aqui no URL. E também vou botar no repeat center /cover.
Então ele vai unir as duas imagens, sendo que a imagem do fundo vai ficar por trás. Você pode ver que ela não está visível 100%, pois essa nossa imagem Hero BG, ela tem uma opacidade bem alta, então ela está tampando a nossa imagem. E eu acho que é isso. Deixa eu ver, deixa eu comparar aqui, tá bem certinho, é só isso mesmo. Então a gente não vai animar por enquanto, porque a gente não está usando nenhum tipo de animação, isso vai ser feito no final, mas o fundo já está bem bonito assim. Então agora, próximo a essa div, vamos ter um section title. O subtitle vai ser projetos e o title vai ser Bookwise, que vai ser o nome do projeto. E aqui a gente vai ter que estilizar também o tamanho da fonte, então eu vou colocar text center, item center, e no SM eu vou fazer aquela mesma coisa de pegar o H3, então H3, eu vou botar o text 4XL para ficar o Bookwise maior. Então ele já está aqui, ele está no final por enquanto, pois falta a gente botar mais estilos. Vamos ter outra div aqui, na verdade é um P, falei errado, que aqui vai vir a descrição, então eu vou copiar aqui, vou copiar, colar. Aqui vamos ter text gray 400, text center, max width de 640px, MYD4, em telas maiores que de celular vai ser o MYD6, text SM em telas pequenas, pois em telas médias e grandes vai ser text base. Então, colocar SM text base. Então, tá pronta a nossa descrição. Agora falta a próxima etapa aqui, que é, deixa eu ver aqui na ordem, as tecnologias. Então vamos ter uma div, vamos colocar nossos estilos aqui, wfull, max width de 330 pixels, flex wrap, gap de 2, item center e justify center. E dentro vamos ter tech badge, simples assim. Com o name aqui, vou botar tudo Next.js. Eu esqueci se é name mesmo ou é tech. Eu não importei. Deixa eu importar aqui, tech badge. E é name sim. Então vou copiar alguns aqui. E vamos ver. Já ficou legal, deixa eu copiar mais um para não ficar muito feio. Então a gente já está com todas as tecnologias aqui alinhadas ao centro, com margem. Agora falta esses botões aqui, que eles vão aparecer caso o nosso projeto tenha um repositório ou não tenha. Então eles vão ser outra div. Essa div vai ter o seguinte, vamos copiar aqui, class name, vai ter MY6, SM, vamos colocar MY12, flex, item center, gap de 2, porém SM vai ter gap de 4, flex call, SM flex row. Então em telas grandes ele vai ficar um do lado do outro, senão vai ficar coluna. Então aqui a gente vai criar os nossos links, ele vai ser um A, depois vai levar pro GitHub nesse exemplo, né? Então vou colocar https://github.com. Target a gente já sabe que é underline blank. E dentro do link eu vou botar um button, colocar o button aqui dos nossos botões do componente, da pasta componente. Então dentro vai vir o tb brand github, que é o ícone, tamanho 20, e aqui eu vou chamar de repositório. E esse botão eu vou ter que colocar um max width nele, que é max width de 180px, que é o tamanho que eu quero que ele fique. Tá vendo aqui? Beleza, eu acho que é isso. Na verdade, max não, é min width, falei errado. Então no mínimo eu quero que ele tenha 180 pixels. Agora eu posso copiar esse A inteiro e colocar aqui o próximo A, que vai ser... Posso deixar o mesmo link, só é fictício, né? Aqui eu vou trocar o ícone para FI Globe, que a gente vai ter que importar, mas aqui vai ser projeto online. E esse ícone a gente importa, import FI Globe from React Icons/FI. Então agora a gente tem dois botões aqui, projeto online e repositório.
ambos levando para algum lugar. E para finalizar, precisamos botar o voltar para projetos. Nós vamos fazer isso agora. Isso vai ser fora da div, vai ser somente um link do nosso link do componente. O href dele vai ser /projects, e dentro vai ter um hi arrow narrow left. O size dele é 20 e voltar para projetos. Então agora a gente pode ver que temos um design idêntico aqui basicamente, né? Se eu clicar aqui em voltar, a gente volta. Se eu abrir um projeto, vamos testar se isso tá bom para telas menores. Vamos ver se eu reduzir aqui. Tá ótimo, ó. O conteúdo cresce junto com a descrição, tá vendo? Então, é bem isso que a gente quer. Então é isso, eu acho que a gente finalizou essa primeira sessão. A gente pode partir para essa aqui que vai mostrar as imagens do projeto, que é uma coisa bem simples. A gente pode criar aqui um novo componente aqui dentro de project, que vai ser chamado project sections /index.sx. Ele vai ser um componente aqui básico, project sections return, vai ser uma section, né, já diz o nome. Class name é container, myd12, md my32, flex call gap de 8, md gap 32. Já botei tudo aqui, já está pronto para o uso. Agora aqui a gente vai precisar botar as seções, né? O que são as seções? São as páginas do nosso projeto. Por exemplo, aqui nesse tem login, início, avaliações. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma array na mão aqui. Eu vou criar aqui em cima, ó, const sections é uma array de objetos que vai ter title, eu vou dizer que é login, e vai ter image, que vai ser essa imagem aqui, ó, copiar o endereço da imagem lá do meu portfólio. Então o próximo, eu vou botar só duas, tá? Só para não ficar muito longo. Title home, image, isso aqui. Então agora a gente pode pegar essas seções e fazer um map. Só vou primeiramente importar o componente project sections dentro da página, né? Então vou botar embaixo aqui do project details. Então a gente já vai ter agora algo mais visível. Vamos ver aqui. Não vai dar para ver ainda, né? Pois está vazio. Tá só um espaço vazio aqui. Então vamos agora fazer um map. Sections.map section. Aqui vai ser uma div. A gente precisa botar uma key, né? Obrigatoriamente. Eu vou pegar section.title. Ele vai ter um class name aqui de flex call, item center, gap de 6, porém em MD o gap vai para 12. Que vai ser somente essa distância entre o título e a imagem, né? Uma coisa bem padrão, bem simples. Então vai ter um H2 aqui dentro só para o section.title. O estilo dele é text 2xl, porém em MD vai ser text 3xl, font medium e text gray 300. Só isso. Então a gente já vai ver aqui dois títulos, login e home. Abaixo disso vai vir um image do next image. O SRC dele vai ser section.image. Nós vamos colocar um width de 1080 por 672, que é o tamanho esperado que a gente vai usar. Mas eu vou colocar o class name de wfull aspect auto. O que é isso? Aspect, ele vai utilizar a propriedade aspect ratio do CSS para fazer que a imagem sempre fique nesse padrão aqui, ó. Se eu diminuir a tela, ele fica com aspect ratio, que é a altura acompanhar a largura. Então ela nunca vai ficar deformada, ela vai ficar sempre no formato de uma tela, que é o esperado, né? A gente quer mostrar como ficou na tela do usuário. Então é isso. Agora a gente adiciona um rounded LG e um object cover caso a imagem precisa ser cortada por algum motivo. Eu já vou botar um alt de imagem da seção. Vou botar aqui
Eu já posso usar aqui, ó. Vamos botar uma string dinâmica. Vou botar a imagem da seção section.type. E eu vou botar a propriedade para tirar a otimização, pois senão a imagem vai ficar com uma qualidade muito ruim. Então agora tá certo aqui, avaliações, início. Então aqui a gente já tem as duas seções. E eu acho que nessa página é só isso. Deixa eu diminuir aqui. Eu acho que é só isso mesmo. Deixa eu ver como ficou a nossa. Tá aqui, ó, tudo certinho. Os títulos, a imagem diminui também. Eu acho que a gente acabou finalizando toda a parte front-end aqui do nosso projeto. Então, eu acho que é isso. A gente tem dois detalhes pra gente adicionar, que é o botão de voltar ao topo, que eu vou fazer ele agora. Mas antes eu quero botar algo antes que eu esqueça, que é esse botão Entre em Contato. Ele tem que redirecionar nós aqui para esse formulário de Entre em Contato. Então, para fazer isso, nós vamos lá no Contact Form. Na section dele, nós vamos botar um ID de Contact, somente isso. E agora lá no Hero Section, lá no Pages Home Hero Section, nós vamos criar um const handle contact. Então nós vamos fazer o seguinte: const contact section é igual document.querySelector. Eu vou pegar aqui o hashtag contact. Então eu vou buscar um elemento com id contact, e se ele existir, eu vou fazer um scroll com behavior smooth, que isso significa que ele vai fazer um scroll que não vai seco até a sessão, ele vai de uma forma suave. Então agora a gente fez essa função, vamos adicionar um click aqui no Entre em Contato. Então sendo assim, agora se eu clicar aqui, deixa eu só rebuildar, né? Opa, esqueci um detalhe. Como a gente adicionou um click, esse componente agora, Hero Section, precisa ser um componente client, não pode mais ser um server. Então vamos ter que adicionar o use client nele. Então vamos esperar ele recopilar tudo, e agora eu tenho um scroll até o contato. Então tá bem legal. E o último detalhe é a gente ter essa flecha aqui para voltar ao topo. Então vamos adicionar esse pequeno detalhe antes de prosseguir. Então eu vou criar aqui na pasta components o back to top /index.sx. E ele é um componente bem simples, é um export const back to top. Ele vai ser basicamente uma div aqui, ó, que vai ficar fixa. Então é fixed right 4 e bottom 4, que vai ficar embaixo, né? E o z-index eu vou botar 20 para ficar sempre acima dos outros elementos. Ele vai ser um básico button, o nosso botão lá do componente. Ele vai ter um class name extra somente de um shadow, então é um shadow LG, e o shadow da cor emerald 400 com opacidade 20. E aqui nós vamos ter um TB arrow narrow up com size de 20. É isso, esse botão. Vamos colocar esse botão lá na layout. Pode ser aqui depois do body. Eu boto ele aqui. Então feito isso, já está importado. Não, importar. Então agora a gente pode ver que a gente vai ter um botão lá fixo. Então ele está sempre ali, ó. Vamos botar a lógica dele. Então vamos fazer on click scroll to top. Então const scroll to top é bem simples. Ele vai dar simplesmente um window, bem exatamente isso, ó, window.scroll scroll to pro top 0 com behavior smooth. E como a gente botou um click, esse componente tem que ser client. Então use client. E agora nós vamos ter esse componente funcionando aqui, ó. Se eu clicar, eu volto pro topo. Mas você pode ver que a gente tem um probleminha que ele está aparecendo sempre, né? Ele não está aparecendo só quando a gente desce. Então para fazer isso a gente vai precisar cadastrar um evento de scroll usando o useEffect. Então a gente vai ter que analisar onde está o scroll do usuário baseado no evento
do scroll. Então vamos fazer um window.dd event listener scroll e vamos criar uma função chamada handle scroll. Essa função ela vai ser um use callback para evitar para ficar mais performático. Então dentro dela a gente vai fazer uma pequena validação para esconder ou exibir o nosso botão. Então para isso eu vou precisar de um estado, vou chamar de show, set show igual use state. Vou importar o state aqui. Então a validação é a seguinte: se não está mostrando, então se não está mostrando atualmente o botão e window.scroll y é maior que 500, então vamos fazer um set show true. If já está mostrando e window.scroll y é menor ou igual a 500, set show false. Então dessa forma a gente valida, só precisamos adicionar show como uma dependência, senão ele não vai atualizar aqui, ele não vai atualizar o valor de show. E aqui a gente precisa adicionar o handle scroll como dependência do useEffect e também limpar o evento quando o componente desrenderizar. Então tem que fazer um return window.remove_event_listener com esse valor idêntico aqui de cima. Então agora vamos ter que renderizar baseado no show. Então se tem show, renderiza, se não, vou botar um null. Então, beleza, vamos testar. Se eu desço um pouco, ele aparece. Se eu subo, ele some. Então, é exatamente isso que a gente queria. O único detalhe é que ele não está com animação ainda, mas ele vai ter animações depois, quando a gente fizer as animações com Framer Motion. Então é isso, a gente finalizou tudo e a gente pode partir para a integração do HiGraph. Então, bora fazer isso agora.